irmão querido. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com você. Junte-se a nós, se desperta aí, vamos adorar ao Senhor esta manhã, a Ele que é digno de todo louvor e toda honra e toda glória. E que nesse momento você abra o seu coração e deixe Deus falar com você. Amém? Ore conosco. Senhor, nós te entregamos este momento, te entregamos nossas vidas, Senhor, nas tuas mãos, sempre, não só agora, Deus. Pai, fale conosco. Lá no fundo do nosso ser, Senhor, e mude, Senhor, mude, transforma aquilo que necessita ser transformado pelo poder do Teu amor, Senhor. Faz-nos, Senhor, olhar, Pai, para Ti em qualquer circunstância. Faz-nos, Senhor, confiar em Teu nome. Faz-nos, Senhor, confiar em Ti, Senhor, e depender de Ti, Jesus. Venha neste momento, Senhor, e mova as águas, Senhor, em cada lar, em cada família, em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Junte-se a nós. Vamos cantar. Que nada pode impedir o eterno, porque o nosso Deus é poderoso. Amém. Glória a Deus. Das nuvens ele vem, os reis irão se prostrar. As algemas vão quebrar e nós vamos cantar a Ti. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão de Judá, rugindo com poder. É o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Preparem o caminho ao Rei, o Deus que vem salvar, aqui está para libertar. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão de Judá, rugindo com poder. É o que luta por nós, todo joelho dobrará.
nós continuamos em Tua presença neste momento, reconhecendo, Senhor, a Tua soberania, reconhecendo que tudo está em Tuas mãos, Senhor. Que é o Senhor, Deus, que abre um caminho no deserto, é o Senhor que transforma os corações, é o Senhor que tem o poder, Senhor, para nos tirar, Senhor, do lamaçal do pecado e nos trazer para a Tua gloriosa luz. Senhor, nós reconhecemos que em Tuas mãos, Senhor, está todo vencer. E nós queremos cantar isso, falar com a nossa boca, Pai. Cantar com o nosso coração, com o nosso espírito, que o Senhor é o nosso caminho. O Senhor é quem abre as portas. É o Senhor quem fecha as portas. É o Senhor que está no controle de tudo, Senhor. O Senhor que tem todo o poder. Em nome de Jesus. Transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações.
que nos meus lábios eu possa ter uma canção de adoração, com meu andar glorificar a Ti. Não há bem maior que eu possa desejar, ter o Teu querer dentro de mim, pra romper os meus limites e voar, pra Te encontrar, estar junto a Ti, permanecer, Te contemplar. Preciso mais de Ti, mais do que Tu és, mais da Tua paz, mais do Teu amor. Me esvaziar, me encher de Ti, mais da Tua essência quero fluir. Que nos meus lábios eu possa ter uma canção de adoração, com meu andar glorificar a Ti. Não há bem maior que eu possa desejar, ter o Teu querer dentro de mim, pra romper os meus limites e voar, pra Te encontrar, estar junto a Ti, permanecer, Te contemplar. Preciso mais de
palavra vai ser ministrada ao seu coração. Amém? Graças a Deus. Olá, shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, minha amada e querida igreja do Senhor Jesus Cristo, igreja amada, que bom estarmos aqui, não é? Reunidos novamente por esse canal, por esse patrocínio que o Senhor Deus patrocina a nós, né, queridos? Estarmos reunidos juntos aqui no nome de Jesus. É um prazeraço para estarmos, eu no caso, né? E você abrir o seu coração, abrir o seu lar, a sua casa, por esse intermédio, por esse canal, e podermos aqui juntamente, coletivamente, né, adorar a Deus. O Todo-Poderoso, El Shaddai. Que bom! Ai, eu tô com tanta saudade da igreja física. E creio que cada um de você também está. Eu tenho plena convicção disso, né? Estamos, todos nós. Mas daqui a um tempo, né, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam o Senhor. E fica aí atento que daqui a um pouco nós vamos voltar para o templo, né? Restaurar o culto da adoração fisicamente, coletivamente, em nome do Senhor Jesus. Não que nós não estejamos adorando o Senhor. Estamos adorando o Senhor sim, né? É um tempo que Deus preparou para nós. Em nome do Senhor Jesus. É um prazer. Vamos orar? Já estamos na presença do Senhor, né? Nós temos que permanecer nessa presença gloriosa. E vamos orar coletivamente agora para que a gente possa invocar o nome do Senhor e que a presença dele possa estar notoriamente em nosso ser, em nosso espírito, no nosso lar, em nome de Jesus. Amém? Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, que prazer, Senhor, estarmos aqui na Tua presença, coletivamente, como igreja. Senhor, muito obrigada por esse momento, esse período, esse tempo que o Senhor preparou, está realizando, né? Uma grande obra em nós, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que bom! Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Obrigada pela a rica oportunidade que o Senhor está me dando, poder falar através desse canal, a igreja que está reunida em nome do Senhor Jesus na Tua presença. Oh, Espírito de amor glorioso, que bom, Espírito de Deus, que bom, que prazer. Oh, aleluia, louvado seja Teu nome, Senhor. Alcance-nos essa noite, Pai, com a Tua misericórdia, com a Tua graça, com a Tua restauração. Alcance-nos em nome do Senhor Jesus. Abrace-nos, abraça-nos, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Paizinho, muito obrigada por esse período que vamos aqui, né, deslanchar, que vamos meditar, considerar, ponderar a Tua palavra em nome do Senhor Jesus, juntamente com meus amados irmãos. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por essa rica oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Meu amado e minha amada, sabe, eu queria intitular essa pequena meditação que nós vamos fazer agora, nesse momento, né, juntamente, eu buscando do Senhor algo para poder falar ao meu coração, né, e também falar ao coração da igreja do Senhor Jesus, porque é uma grande responsabilidade, porque nós somos a porção, nós somos a herança do nosso Deus. Ai, que responsabilidade, né? Sabia que você é a herança, você é a porção do Deus de Israel? Pois fica sabendo disso. E aí, eu buscando o Senhor, em nome de Jesus, eu queria intitular essa mensagem, essa pequena meditação que nós vamos fazer agora, resgatando a glória de Deus. Resgatando a glória. Olha, glória dá uma conotação de peso, né? A glória, a majestade, o resplendor de Deus. E por que eu intitulei essa mensagem, da qual daqui a pouco eu vou falar o livro e o capítulo da qual nós vamos ler e meditar? Resgatando a glória, que é uma história clássica do rei Davi, né? E isso me inspirou. Aliás, nós somos o superintendente da escola dominical, da EBD, o irmão Aldi, né, o Aislan, que são responsáveis pela escola dominical, tá uma benção. Eles estão falando sobre o reinado de Davi, né, todos os domingos na parte da manhã, tá glorioso, glorioso, né, é muito bom. E vamos resgatar a glória de Deus nas nossas vidas através da palavra do grafo? Vamos, meu amado? Eu queria convidar você aí no seu lar, né, amada família,
os adoradores de Deus. Abra a palavra de Deus no livro o livro primeiro das Crônicas, por favor. Nós podemos chamar assim, registro dos acontecimentos diários, né? Mas abra aí, por favor, 1 Crônicas, né? Primeiro livro das Crônicas, capítulo 13. Eu tenho a plena convicção que você já conhece, é clássico, né, esse texto aqui, que Davi se dispõe, né, a trazer a arca para Jerusalém. Então você conhece bem esse texto aqui, contexto, mas eu queria que você, comigo, meditasse aqui, capítulo 13, e no versículo 12. Nós vamos ler primeiramente o versículo chave, versículo 12 aqui. Então diz assim, Davi está dizendo assim, ó, temeu Davi a Deus naquele dia e disse, como trarei a mim a arca de Deus? Vou repetir. Então Davi disse nesse versículo 12 aqui, temeu Davi, ou seja, teve medo, Davi, naquele dia, e disse, como trarei a mim a arca de Deus? Como Davi poderia trazer essa presença notória a Deus, a ele? Veja bem, eu vou fazer aqui um pano de fundo, como diz o meu querido pastor e mestre Vilmar, para nós entendermos aqui o que está acontecendo aqui dentro desse capítulo 13, né? Que Davi então se dispõe a trazer a ele a presença. A arca, ela simbolizava a presença de Deus, né? Na realidade, Davi está transferindo a arca da aliança para Jerusalém. Então, a arca aqui significava a aliança mosaica e era um símbolo e o lugar da presença do Deus Altíssimo. O que é esta arca? É uma caixa. É uma caixa, né? Com madeira de acácia, madeira nobre, vamos dizer assim, um baú, vamos assim considerar. Dentro dessa caixa era revestido de ouro puro, né? E dentro desse baú, dessa madeira de acácia, esse revestido de ouro puro, continha as tábuas da lei, a lei mosaica, as tábuas da lei com os 10 mandamentos, escrito pelo próprio dedo de Deus, continha dentro desta arca. E também a vara de Arão que floresceu, e também o pote de ouro com maná, que Deus alimentou o povo no deserto. Então são 3 símbolos que estavam dentro dessa caixa, né? Esse objeto, isso simbolizava a presença de Deus. Quando o povo de Israel se movia de lugar, ia para um lado para outro, né? Para conquistar as terras que Deus havia dado a eles, eles levavam essa arca na frente com os homens, os levitas, né? O levita é um servente do Senhor. Então o levita, na realidade, ele levava a arca do Senhor, ele era o portador, o levita humano, era o portador da presença de Deus através desse objeto. Olha que coisa linda. Então ele estava sempre ali. E teve uma certa feita, então os filisteus pelejou contra Israel e ganhou a guerra. E os filisteus vai e apanha essa arca, esse objeto que continha a presença do Senhor e traz para si. E aí Israel ficou sem a presença de Deus, por esse símbolo. E os filisteus, então, os inimigos de Israel levam esse objeto, a arca da aliança para eles lá. Só que teve um tempo, e aí, na realidade, esta arca, esse objeto central, né? Essa arca ficou ali com... essa arca, ela havia sido capturada pelos filisteus e permaneceu com eles, com os inimigos, por volta mais ou menos de uns 7 meses. E antes de ser enviada de volta a Jerusalém, né? Que ficou numa cidade chamada Kiriot Jearim, cerca de 300 quilômetros a noroeste de Israel, de Jerusalém, perdão. E aí trouxe maldição para os inimigos ali, os filisteus. Trouxe hemorroida, doenças, enfermidade, né? E aí eles ficaram, o inimigo ficou assim furioso, já estavam furiosos, ficou mais ainda. Então os filisteus pegou uma carroça nova, os bois, e pediu para que aquele objeto, a arca da aliança, o concerto com Israel, viesse novamente para Jerusalém. Tá? Os inimigos enviou. Tira essa presença aqui. Então, queridos, o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que quando nós não estamos afastados das leis do Senhor, da lei mosaica, da Torá, né?
realmente, quando a presença ela vem, ela nos traz maldição. Quando nós não estamos nos trilhos, nos caminhos do Senhor. Foi o que aconteceu com os filisteus. Então Davi, então, aqui faz essa pergunta. Quando ele foi ungido em Hebrom, ao segundo rei de Israel, Saul havia saído, né? E Davi, então, Deus encontra um homem segundo o seu coração para reinar em Israel. E Davi foi ungido a rei. Um homem segundo o coração de Deus, pensava como Deus, agia como Deus, adorava Deus, o único Deus. E aí ele se preocupou. Então ele falou, como é que eu vou trazer a arca, né, de Deus? Eu queria que você colocasse os teus olhos, então, vamos colocar aqui no capítulo 13. Vamos ler aqui, para que nós possamos entender o texto e contexto aqui, por favor. Versículo 1 do capítulo 13. Diz assim, ó. Davi consultou os capitães de 1000 e os capitães de 100 e todos os chefes. Então disse toda a congregação de Israel: se vocês acharem por bem, e se isso for a vontade do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, e com eles nas cidades, e nos seus arredores, para que se reúna conosco. Então vamos trazer para o meio de nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Olha que grave aqui, né, queridos? Olha que grave. Então o rei está dizendo assim, ó, no dia do rei de Saul, na época que Saul era o primeiro rei de Saul, de Israel, nós nos valemos da presença do Senhor, nós nos valemos desse objeto que continha a presença do Senhor. Né? Saul nos impediu, o primeiro rei de Israel nos impediu, não só a Davi, como todo o povo. Olha que coisa triste, né? No versículo 4, porque diz assim, ó, toda a congregação concordou em fazer assim, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Davi procurou trazer a arca, então. Davi reuniu todo Israel, desde Sió até o Egito, até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus, de Kiriate Jearim. Então Davi, com todo Israel, foi a Baalá, isto é, Kiriate Jearim, que fica em Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram para a casa de Abinadab. Uzá e Aiô conduziram pela carroça. Davi e todo Israel se alegraram diante de Deus, com todas as suas forças, com cânticos, com harpas, com liras, tamborins, símbolos e trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão para segurar a arca, e ali morreu diante de Deus. Davi ficou muito irado, porque o Senhor havia interrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Perez Uzá até o dia de hoje. Naquele dia Davi então teve medo de Deus e disse: como eu poderei trazer a arca de Deus para junto de mim? Nota aqui, meu querido, Davi não foi egoísta. Houve aqui entretanto aqui, né, esse incidente lastimável envolvendo aqui este moço, esse Uzá, interrompeu a procissão, né? A morte de Uzá provocou o seu gesto impulsivo ao segurar ali a arca, o objeto que continha a presença do Senhor. Parece humanamente, né, falando, um castigo muito severo da parte de Deus, não é? Passando para pensar assim, né? Um castigo muito severo da parte do Senhor. Entretanto, só os levitas, a lei do Senhor falava isso, devia carregar a arca. Só os levitas. Quem é o levita? Aquele é o porteiro, aquele que trabalha na obra do Senhor, aquele que porta a presença do Senhor, né? Todo levita. Então, e o ato de Uzá foi uma violação direta à lei do Senhor. Sua morte foi uma advertência no sentido de tomarmos, né, cuidado com as coisas de Deus. Quando eu li esse trecho, eu falei: puxa vida, Senhor, como nós temos que
esse incidente ilastimável me trouxe uma advertência, nos trouxe uma advertência, não só ali no momento de Davi, que Davi ficou irado, Davi ficou com medo, então um medo, mas ali não foi um medo de Deus, do castigo de Deus, não foi um medo reverencial. Aí ele faz uma pergunta: como então, após esse incidente lastimável, como é que eu posso então atrair? Porque na realidade Davi tinha desejo de resgatar a glória, a presença do Senhor a Israel, ao povo, a ele, ao rei, né? Ele precisava notoriamente dessa presença, urgentemente, para governar, para reinar, né? Para interceder pelo povo. E assim também ele queria resgatar essa glória para ele, para dentro dele, do espírito dele regenerado, não só para ele, para com o povo. Então ele reúne, você vê que ele busca conselho com o povo. Só que houve um detalhe aqui, ele não observou a Torá, as leis mosaicas, na realidade, como que aquele objeto que carregaria a presença do Senhor teria que ser conduzido, não em carroça nova, em bois, mas sim em ombros de homem, com varas de ouro, com argola de ouro, né? E a arca tinha que vir suspensa sobre os ombros do levita. E por causa deste lastimável incidente, por causa dessa não observância às leis do Senhor, Deus ali então interrompera a vida de Uzá. E isso trouxe um entristecimento muito grande ao rei Davi, né? Então ele faz essa pergunta. E também ele fala, né? Ele fala: olha, no tempo de Saul, nós não nos valemos, no primeiro rei de Israel, nós nos valemos então da presença. Então, queridos, Davi aqui deseja ardentemente, antes dele começar a reinar na capital nacional, que é ali em Jerusalém, né, como rei, né? Então depois de estabelecer Jerusalém como uma capital nacional, Davi reúne então todo Israel ali, a fim de levar a arca para Jerusalém numa grandiosa procissão, né? Um cerimonial muito grande. Aí no entretanto ali houve esse lastimável incidente. Mas ele não desistiu, meu amado. E nós também não temos que desistir, sabe? Parar, ficar inerte. Não, em nome do Senhor Jesus. Assim como Davi queria, como dantes, restaurar, resgatar a glória como dantes, nós também temos que buscar isso do Senhor, sabe? Buscar resgatar essa presença. A palavra do nosso Deus, e nós estamos aqui também, no nome de Jesus, né? Restaurar o culto de adoração e desenvolver uma vida de intimidade com Deus. Essa era o desejo de Davi naquele momento. E não foi aquele incidente lastimável que o tirou da presença do Senhor, que o trouxe medo de se afastar da congregação e o medo de se afastar da presença do Senhor. Não, esse incidente não trouxe entristecimento ao rei Davi. E assim também conosco. Nós estamos passando por situações difíceis, você deve estar passando por situações difíceis, né? Não devemos nos entristecer. Vamos resgatar a glória do Senhor, vamos restaurar o culto de adoração novamente, porque Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória e de todo o louvor. Eu quero que você, por favor, me acompanhe, vá para o Salmo 85, por gentileza. Esse salmo também, o Salmo 27, aqui no Salmo 26 e 27 é a oração de Davi, é a oração de um justo, né? Olha o que Davi fala aqui no Salmo 26, olha que coisa tremenda que Davi fala aqui, né? Ele anela pela presença do Senhor. Ele, no 26:8, Davi diz assim, ó: eu amo, Senhor, a tua habitação, eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde a tua glória reside, onde a tua glória nos assiste. Eu faço uma pergunta para você. Você tem amado as coisas de Deus? Você tem amado o tabernáculo do Senhor? Você tem amado e tem se aproximado da presença do Senhor com veracidade, com a observância adequadamente das leis do Senhor, querido, para poder permanecer na presença do Senhor? O Senhor, nesse momento, quer resgatar a glória dele na sua vida e na minha vida. Ele quer fazer esse resgate. Assim como Davi tinha esse desejo de resgatar a glória, de atrair a presença do Senhor para si e para o povo. Assim também, queridos, nós temos que ter esse desejo, não é? Então Davi está dizendo aqui no Salmo 26, versículo 8, ele diz: eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar aonde a tua glória
reside. Davi tinha direito de estar lá no centro de Jerusalém, a capital nacional do rei Davi, mas ele se preocupou em resgatar, em trazer o objeto da qual continha a presença do Senhor. Não é? E no versículo 12 do capítulo 26 do Salmo 26 aqui, o Davi também diz assim, o meu pé está firme em terreno plano, nas congregações eu bendirei ao Senhor. O meu pé está firme no terreno plano, né? E nas congregações eu bendirei ao Senhor, né? Então, queridos, é importante nós estarmos com os nossos pés firmes na congregação. Vamos restaurar, no nome de Jesus, o culto de adoração. Você é objeto de adoração ao Senhor, no nome do Senhor Jesus. Viu, queridos? No nome de Jesus. No Salmo 27 também Davi escreveu esse salmo. Eu quero ler esse salmo para mim e para você, no nome de Jesus. Olha só, com Deus nós não temeremos. Davi está dizendo assim, com Deus, com a presença notória dele, nós não vamos temer mal algum. Ele diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a minha fortaleza e a minha vida. De quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército, pandemia, situações adversas se acampe contra mim, né? Estou textualizando aqui, não se atemorizará o meu coração. Davi está dizendo isso. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim eu terei confiança. Uma coisa, Davi está dizendo, uma coisa eu peço ao Senhor, e eu vou buscar, e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Pois no dia da adversidade, no dia, né, dos problemas, das enfermidades, das situações, né, Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá. Ele me porá no alto e numa rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. É o que nós temos que fazer o tempo todo. Uma coisa eu peço ao Senhor e eu a buscarei, Davi está dizendo aqui, que eu possa morar na tua casa todos os dias da minha vida. Meu amado, vamos restaurar o culto de adoração, vamos desejar desenvolver uma vida de intimidade com o Senhor. Assim, vamos resgatar esta glória, essa presença, essa coisa gostosa, né? Vamos dizer assim, não quero essa presença gloriosa. Meu amado, minha amada, se você não está sentindo a presença do Senhor, faça como Davi aqui. Uma coisa eu peço ao Senhor e eu vou buscar. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, né? Para que eu possa contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Possamos morar na casa do Senhor, no nome de Jesus. Nossos pés possamos estar firmes nas congregações e vamos bem dizer ao Senhor, tanto eu pessoalmente com o Senhor e fisicamente e coletivamente. Ame a obra do Senhor, ame as coisas, não desdenhe, né? Não leve, não fique sem a observância das leis do Senhor, né? Para que a presença do Senhor não se vai diante de nós. Vamos resgatar esta glória, vamos restaurar o culto de adoração novamente ao Senhor. Você está disposto a fazer isso? A buscar, a pedir ao Senhor ânimo, a pedir restauração, resgate da glória, da manifestação do Senhor? Vamos clamar, vamos fazer como Davi aqui, uma coisa, vamos pedir ao Senhor e vamos buscá-la no nome do Senhor Jesus? Vamos orar? Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por esse período, por esse momento, obrigada pela meditação da sua palavra. Senhor, no nome de Jesus, por favor, querido Deus, eu peço ao Senhor, eu quero restaurar o culto de adoração, eu para com o Senhor, a igreja, a tua porção, em nome do Senhor Jesus, está aí reunida do outro lado deste canal, Senhor, buscando a tua manifestação, buscando a tua querência, buscando a observância das tuas leis. Senhor, em nome do Senhor Jesus, abençoa este lar, esta família, abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus,
Entra, Pai, com provisão de restauração, de resgate, de cura, em nome do Senhor Jesus. Oh, Rabalaia da Canchei, Luia Naraya Suede Candela Bacheia, Ide Kichomanas. Em nome do Senhor Jesus, eu peço ao Senhor, oh meu Deus, em nome de Jesus, tem vidas do outro lado, Pai, que não está mais como dantes sentindo, Pai, assistido pela Tua misericórdia. Oh meu Deus, em nome do Senhor Jesus, a Tua palavra nos diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Vem com a Tua glória, Pai, vem com a Tua presença, vem aquecendo este coração, vem aquecendo esta mente, vem aquecendo este corpo, vem aquecendo, Pai, esses corações esta noite. Aquece com a Tua presença, resgate lá, barabasuída, lá, Pai, este varão, esta varoa, este irmão, este jovem, Pai, que não tem mais desejo de dobrar os joelhos e buscar a Tua presença. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo que essa pessoa se sinta resgatada, que a Tua glória o assiste neste momento, nessa situação, nesta angústia, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, abençoa, doce Espírito, querido Jesus amado, Tu és o Deus abençoador, Tu és o Deus batizador. Batiza no fogo Teus filhos, batiza, Senhor, resgata o desejo, Pai, da pessoa permanecer, desse amado, permanecer, dessa amada, permanecer gostosamente e restaurar como dantes, Pai, o culto de adoração ao Senhor. Pai, porque importa nos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Aleluia, aleluia. Senhor, abençoa a tua igreja reunida neste lugar. Abençoa, Pai, Teu povo, Pai, com saúde, com provisão, com prosperidade, com resgate da glória do Senhor na sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, 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 querido. Amém. Querida, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seu lar, Deus abençoe a sua estadia, sua vida, seu trabalho, em nome do Senhor Jesus, sua família. A Deus abençoe, querido, Deus abençoe. Esse momento também é um momento de adoração, de nós restaurarmos o culto de adoração ao Senhor, né? E aí aprender a desenvolver um tempo, uma vida de intimidade com Deus, não é? No nome de Jesus, é tempo de nós depender do Senhor. É tempo de nós dependermos do Senhor. Mesmo aí no seu lar, no seu cantinho, tira tempo para você restaurar o culto de adoração, né? De desenvolver uma vida de intimidade com o Senhor. Faça essa mesma pergunta como o rei Davi fez. Como é que eu posso atrair a presença? Como é que eu posso atrair a arca do concerto, da aliança a mim? Vamos fazer essa pergunta, queridos. É tempo de nós restaurarmos o culto de oração e desenvolver uma vida de intimidade com o Senhor. Amém? Deus abençoe. E esse momento você também pode dar continuidade a esse culto de adoração ao Senhor, né? Eu tenho a plena convicção que está aparecendo aí na tela aí a conta da igreja, né? Você pode fazer a sua transferência, pode dar um momento de contribuição. É um momento também de adoração ao Senhor. Pode contribuir com o reino de Deus, com a largueza de Deus. No nome do Senhor Jesus, faça isso. E eu quero orar no nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero abençoar os dizimistas, aqueles que estão contribuindo, aqueles que estão fazendo a transferência bancária, que estão entregando o dízimo à casa do tesouro, Pai, para que haja mantimento na tua casa. Pai, em nome de Jesus, eu também quero pedir ao Senhor que o Senhor prospere a tua igreja, prospera poderosamente, Senhor, que haja um milagre financeiro dentro desse lar, Pai, dentro desse trabalhador. Se, Pai, se tiver pessoas desempregadas no nosso meio, Senhor, que o Senhor abra as portas e Elohim, em nome do Senhor Jesus. Pai, funcionários liberais, empresários, profetizo, Pai, vida e vida com abundância nesta área, em nome do Senhor, milagre do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nos empresários, naqueles que trabalham por conta, que trabalham com as mãos, em nome do Senhor Jesus, abençoa, Pai, abençoa, em nome do Senhor Jesus. Amém, querido?
Vai na graça e na paz do Senhor Jesus. Shalom!